Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente discute temas relacionados ao mundo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, queria convidar você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e nos acompanhar não só nesse vídeo, como em todos os outros que nós já gravamos. O tema de hoje é um tema interessante que surgiu a partir de uma dúvida que eu recebi aqui pelo nosso canal. A pergunta é: eu sou pensionista do INSS, posso casar de novo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Roda a vinheta, João. Bom, pessoal, como antecipado, nós vamos falar hoje sobre um tema de direito previdenciário, que é uma dúvida de um dos nossos ouvintes aqui do nosso canal. E a dúvida que veio é: eu sou pensionista do INSS, recebo pensão por morte porque meu marido ou minha mulher faleceram e eu estou num novo relacionamento. Será que eu posso casar? Eu posso ter uma união estável com essa pessoa? Essa é a dúvida que nós vamos tentar aqui sanar para vocês hoje. Para começar a responder essa pergunta, é importante antes nós entendermos o que é uma pensão por morte e quando ela é devida, para que lá na frente a gente possa efetivamente responder a nossa dúvida. A questão é que a pensão por morte é um dos benefícios previdenciários existentes no nosso sistema e que foi bastante alterado nos últimos anos e passou a ter regras muito específicas. Então é um direito daquele que é casado ou tem uma união estável ou é filho, né, e acaba tendo aí o falecimento de algum ente querido e que tem os requisitos para transferir esse benefício ou essa hipótese para os que ficam. Então, tecnicamente, se você é casado e falece, em tese você tem direito, né, aquele que fica, a receber essa pensão por morte. Se você já era aposentado e falece, os seus filhos ou o seu cônjuge também tem direito a receber. Então, existem várias regrinhas para que você possa receber essa pensão por morte, mas basicamente é um benefício que incide com o falecimento do segurado. Então, aquele que é segurado do INSS, falecendo, ele deixa esse benefício para quem fica. A lógica é que, em regra, basicamente, esse benefício fique para os filhos e para o cônjuge, mas também pode, inclusive, ir para o irmão, para os pais, mas não é a regra, tá? Então, nesse caso, nós temos que entender que a pensão por morte ela tem que obedecer algumas regrinhas, como, por exemplo, as questões envolvendo classe de grau de parentesco. Então, na primeira classe, nós temos os cônjuges e os filhos menores de 21 anos. Na segunda classe, nós já temos os pais, né? E na terceira classe, nós temos os irmãos colaterais. Como então mencionamos, como há essas classes, o fato é que se o segurado tem primeira classe, automaticamente ele exclui segunda e terceira classe. Se ele não tem nenhum dependente na primeira classe, vai para a segunda classe. Se ele não tem segunda classe, pode ir para a terceira classe. O fato é que na primeira classe a dependência econômica ela é presumida. Por quê? É o cônjuge e os filhos. Então, tecnicamente, há uma presunção de que esses são dependentes do segurado que morreu. Agora, quando é segunda e terceira classe, essa presunção não ocorre e, portanto, é necessário que se prove dependência econômica. Então, vou fazer um exemplo rápido. Imagina só que faleceu uma pessoa de 25 anos que era segurado do INSS e ele não era casado e não tinha filhos. Nessa situação, ele deixou a mãe. A mãe só vai poder receber a pensão por morte do filho se ela provar que era dependente econômica dele. Então ela vai ter que demonstrar que ele morava com ela, que ele que sustentava o lar, para que ela possa receber a pensão por morte deste segurado falecido. Isso não acontece na primeira classe porque essa presunção ela é presumida pela lei. Uma outra questão importante é que houve uma alteração muito significativa que é com relação à carência para que você possa receber a pensão por morte. Em regra, a pensão por morte não tem carência. Então, se o segurado começou a contribuir para o INSS agora nesse mês e ele morre no mês seguinte, automaticamente ele deixa a pensão por morte. Ela não tem carência, em regra, mínima. Ocorre que, quando se trata do cônjuge
existe sim uma regra específica para a carência. Essa carência é de no mínimo 18 meses e também o cônjuge tem que estar casado há no mínimo 2 anos. Então é uma regra dupla. Ou no mínimo 18 meses de contribuição ou 2 anos de união estável ou de casamento. Se acontecer de não ter essa carência mínima, a pessoa só vai receber por 4 meses o benefício, independentemente da idade. Então, se o segurado tinha lá 40 anos e ele estava casado há 6 meses, a esposa só vai receber por 4 meses o benefício de pensão por morte. Depois o benefício é cessado. Então eu vou colocar aqui para vocês na tela uma tabelinha super interessante que demonstra o que a lei diz acerca do tempo de recebimento da pensão por morte para o cônjuge, de acordo com o tempo de contribuição do segurado e também da idade daquele cônjuge mais o tempo de casamento. Bom, então como eu já mencionei, a pensão por morte ela vai cessar em 4 meses, independentemente da idade do pensionista no momento da morte do segurado, se tiver menos de 18 contribuições ou se o casamento ou união estável não tiver perdurado por mais de 2 anos. Numa outra situação, na sequência aqui da tabela, o benefício da pensão por morte vai cessar em 3 anos se o segurado tiver mais de 18 contribuições e o casamento tiver mais de 2 anos, e nesse caso a pensionista ou pensionista que ficar tiver menos de 21 anos. Será de 6 anos se tiver o cônjuge que sobreviveu entre 21 e 26 anos. Será de 10 anos se o cônjuge tiver entre 27 e 29 anos. Será de 15 anos se o cônjuge tiver entre 30 e 40 anos. Será de 20 anos se o cônjuge tiver entre 41 e 43 anos de idade. E não cessará nunca se tiver mais de 44 anos. Bom, então imagina só o seguinte exemplo. Uma senhora que ficou viúva, tinha 50 anos de idade, casada desde os 20 anos, o esposo faleceu, ele era contribuinte do INSS há muito tempo, ainda não era aposentado ou já era aposentado, não importa, mas ele tinha lá 35 anos de contribuição, já tinha 30 anos de casado e ela já tem 50 anos de idade. Quanto tempo ela vai receber essa pensão por morte? Para o resto da vida. Se ela falecer com 100 anos, ela vai receber até os 100 anos. Se ela falecer com 80, ela vai receber até os 80 anos. Então esse é um rápido contexto do que é a pensão por morte para você que está nos ouvindo, nos assistindo, poder entender melhor. Mas nós não respondemos ainda a nossa dúvida. E nessa situação dessa senhora que nós mencionamos agora, ela tem 50 anos de idade, ela ficou viúva, ela está recebendo a pensão por morte do marido, essa pensão ela é vitalícia por todas as considerações que nós fizemos, mas ela, vamos imaginar que de repente começa um novo relacionamento. Conhece uma outra pessoa, resolve se relacionar com ela, inclusive constituir família. E ela está com essa dúvida. Eu posso casar de novo? Eu posso manter uma união estável com essa pessoa que eu estou me relacionando? E a resposta é sim, pode, não há problema nenhum. Há total possibilidade da pessoa não só casar de novo, como ter uma união estável, não há problema algum com relação a isso. Agora, o que nós temos que só fazer o alerta aqui é, se eventualmente essa senhora casa com esse novo companheiro, né, com essa nova pessoa que ela está se relacionando, e esse também vem a falecer anos depois, o que não pode ela receber 2 pensões por morte. Então vamos imaginar que o atual companheiro dela, né, também vem a falecer e ele também deixa tecnicamente uma pensão por morte para essa pessoa. Ela não vai poder receber as 2, ela vai ter que optar por qual pensão alimentícia ela vai querer ficar. Nesse caso, não haverá nenhum problema. Então isso é muito tranquilo e a legislação previdenciária não veda que a pessoa que sobreviveu continue a sua vida normalmente, tenha uma nova família, um novo relacionamento. Então esse foi o vídeo de hoje, espero ter contribuído e fico aqui à disposição para outras dúvidas acerca do tema. Um abraço e até o próximo vídeo.